Pois bem, segundo exercício. Já que o ripple foi excessivamente alto no exercício anterior, calcule o valor do capacitor de filtro para que o ripple não passe daquela regra de 10% da tensão máxima. Então, agora, nós já vimos que o ripple deu acima dos 10% da tensão de pico no capacitor. Dessa forma, a gente tem que aumentar o valor do capacitor. Então, vamos então calcular qual é o valor do capacitor que atende a essa regra dos 10%. Eu sei o seguinte, eu sei que a tensão de pico no capacitor, o VCP, como nós calculamos na aula passada, no exercício passado, melhor dizendo, foi de 17,26 volts. E eu quero que o ripple seja de, no máximo, 10% da tensão máxima, ou seja, o meu V-onde ele tem que ser igual a 10% de 17,26, que é a tensão máxima. Ou seja, 10% de 17,26 vai ser 1,73 volts. Então, meu ripple ele tem que ser de 1,73 volts para que ele fique dentro da regra dos 10%. Então, agora a gente vai ter que inverter um pouquinho a fórmula. A fórmula original é igual ao ripple, V-onde é igual ao I dividido pelo F vezes o C, o IFC. E agora, eu sei o valor do V-onde que eu quero, mas eu quero calcular o valor do capacitor. Então, a gente vai ter que inverter essa fórmula aqui para que eu consiga descobrir o valor do capacitor sabendo o V-onde. Isso é realmente muito simples, porque olha só, o capacitor está aqui na parte de baixo, está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Então, vai ficar capacitor vezes V-onde é igual a corrente, o I, dividido pelo F. E o V-onde que está aqui na parte de cima multiplicando, ele vai descer e vai ficar na parte de baixo. Então, vai ficar C, o capacitor, é igual a corrente I dividido pelo F vezes o V-onde. Então, aí, matematicamente, é assim que nós invertemos a fórmula. Vejam vocês que, na prática, nós só trocamos o V-onde e o C de lugar. Dessa forma, então, a gente conseguiu deduzir uma fórmula para calcular o valor do capacitor, sabendo a corrente, sabendo a frequência e sabendo o V-onde. Então, aí realmente fica muito simples, porque a corrente nós calculamos na aula passada, que é a tensão de pico, 17,26 dividido pela resistência da carga, que é 1K. Lei de Ohm, simplesmente. Então, a corrente deu 17,26 miliamperes. Esse é o valor da corrente dividido pela frequência, que é 60 Hz, retificador de meia onda, mesma frequência que entra e que sai, vezes o V-onde que eu quero, que é de 1,73 volts. E aí é só jogar na calculadora. Vamos então fazer isto. Então, ficou 17,26 miliamperes, que é 0,01726, dividido por, abre parênteses, 60 vezes 1,73. Fecha parênteses, igual 1,66 expoente menos 4. 1,66 expoente menos 4. Para ficar, então, um valor mais amigável, nós podemos converter isso aqui para menos 3. E eu ensino a fazer isso no curso do GV Ensino de potência de 10. Então, se o expoente aqui é menos 4 e eu quero passar ele para menos 3, que é um mili, né? Eu estou aumentando o expoente de menos 4 para menos 3. Eu estou aumentando o expoente. Então, aqui eu estou aumentando o expoente, quer dizer que o número vai diminuir. Então, o vírgula vai andar uma casa para a esquerda, vai ficar 0,166 expoente menos 3, que é a mesma coisa que 0,166 milifarad, já que o capacitor se mede em farad, ou, para arredondar para microfarad, que é a unidade, a grandeza, né, que se usa mais em capacitores, 166 microfarad de capacitor. Ou seja, o capacitor ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 166 microfarad para que o ripple seja de 10% da tensão máxima do capacitor.
Obviamente que se o capacitor for maior que 166 microfarad, lembrem sempre, se o capacitor é maior, ele armazena mais cargas, e se ele armazena mais cargas, ele demora mais tempo para se descarregar, logo o ripple vai ser menor. Então, se o capacitor for maior que 166 microfarad, o ripple vai ser menor que 10%, que não tem problema nenhum. Nós não encontramos um valor de capacitor comercial de 166 microfarad. O mais próximo de 166 microfarad acima desse valor é o de 220 microfarad. Então, na prática, nós teríamos que usar um capacitor de 220 microfarad para termos um ripple menor que 10% no circuito desta fonte linear que resolvemos anteriormente. Então, um capacitor de 220 microfarad teríamos um ripple menor que 10%, e aí estaria dentro dos padrões, dentro das regras aceitáveis para um ripple num circuito. Então, dessa forma, 166 microfarad, vamos aqui pegar o Proteus novamente e vamos alterar aqui. Como no Proteus ele aceita valores não comerciais, vamos colocar aqui 166 microfarad no capacitor. Vamos executar e vamos ver qual o valor de ripple que foi obtido. Então vejam vocês aqui a forma de onda na carga. Vou dar um zoom e um pause aqui para que possamos ver melhor. Diminuir aqui um pouquinho a onda. Então vamos lá, o valor máximo dela, mais ou menos aqui, 17.2, como já tínhamos visto antes. E o valor mínimo dela, olha só, tá difícil de mirar aqui, mas deu aproximadamente 1,5 volt de ripple. Deixa eu dar um zoom aqui. 1,5 volt de ripple, ou seja, o ripple diminuiu em relação ao que estava antes, como vocês devem se lembrar, se vocês acompanharam as aulas. E olha só, no Proteus deu 1,5, aqui deu 1,73 volts de ripple, deu valores muito próximos, usando aí um capacitor de 166 microfarad. E é como eu disse, pessoal, essa fórmula aqui do IFC, ela vai ficando mais precisa quanto menor o valor do ripple. O valor de ripple baixo, como aqui 10%, 5%, 1%, ela é muito precisa. Se o ripple já começa a ficar maior, ela já vai perdendo a precisão, e isso eu expliquei algumas aulas anteriormente. Então, para corrigir esse ripple que estava tão alto de 2,88 volts, estava bem acima dos 10% da regra, nós tivemos que então calcular o valor do capacitor usando a mesma fórmula. O V-onde é igual a IFC, mas invertendo a posição do V-onde e do capacitor na fórmula para calcularmos o valor ideal do capacitor nesse circuito. Então, é isso aí. Se você gostou, dê um joinha e eu vejo vocês na próxima videoaula. Até mais. Tchau!